Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Pão e Vinho. Aqui sua vida será edificada. Conheça mais sobre o nosso trabalho no Instagram, @Pão e Vinho Ministério. Amém. Amém. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Eu era um novo convertido, estava numa sala de novos convertidos, numa igreja, e o irmão que foi, Jeremias capítulo 31, o irmão que foi ministrar a palavra de manhã numa escola dominical, ele disse: abra sua Bíblia aí no livro de Jonas. E eu soltei uma gargalhada, irmãos, porque esse cara só pode estar de piada, tem Jonas na Bíblia. Jonas é um amigo meu ali do Guará, não é possível. Mas eu vou dizer para você, um dos livros que mais falou comigo na minha vida. E eu queria que você entendesse princípios hoje. Eu queria muito que entrasse no teu coração alguns princípios de Deus. Jeremias capítulo 31, verso 31. Olha que interessante, irmãos. O profeta Jeremias falando ao povo de Israel, o povo de Israel no exílio, falando a um povo sofrido, um povo que tinha sido rebelde ao Senhor, um povo que estava voltando e aceitando a restauração da sua aliança com Deus. Presta muita atenção no que eu estou falando agora, que é muito importante para você entender sua própria vida. E Deus levanta um profeta para falar muitas coisas. Esse profeta, Jeremias, se você ler o livro de Jeremias, você vai entender o tanto que esse menino foi usado por Deus e como ele foi ousado naquilo que ele falou, tudo que ele enfrentou, tudo que ele precisou enfrentar para falar a verdade da parte de Deus. E aqui ele estava falando coisas boas. Aqui ele estava falando a respeito do firmar de Deus, de uma nova aliança com o seu povo. E olha como eu costumo dizer e gosto de explicar que muitas palavras no Velho Testamento não são para a igreja, são para Israel. Nós não podemos esquecer disso. Deus deu palavras especificamente para o povo de Israel e não para a sua igreja. Mas só que muitas palavras dadas para o povo de Israel, o princípio de Deus pode ser aplicado para mim e para você. Por isso que o Velho Testamento vale para mim e para você hoje completamente. Então você não pode tirar nada da Bíblia. Por quê? Porque mesmo que ele diga: povo meu Israel, você é israelita, você nasceu lá em Israel, você estava naquele tempo, você tem a mesma cultura daquele tempo? Não. Mas escute o que Deus está falando para aquele povo, para entender se o princípio se aplica à sua vida hoje e ao seu coração. Amém? Só que aqui é uma palavra de restauração de aliança com o povo de Israel e um prenúncio da vinda de Jesus e da nossa restauração da nossa aliança com Deus por causa de Jesus Cristo. E tudo isso está baseado no perdão de Deus. Diga assim comigo: Jesus Cristo veio fazer aquilo que o Pai mandou. Ele veio revelar o Pai através do princípio do perdão de pecados. Jesus Cristo veio revelar o Pai através de um princípio, o perdão dos pecados. Amém? A base do meu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com Deus, está em algo que Deus fez antes da fundação do mundo. Então isso tira de nós toda a glória, toda a honra, tira de nós todo o louvor humano. Qualquer situação que você esteja passando, imagine uma situação de perdição, de desgraça, de morte, de tristeza, de falta de recurso, de falta de saúde, de falta de tudo, de necessidade, de vulnerabilidade. O perdão de Deus se aplica a você.
Agora você imagina uma situação sua de vitória, de coisas boas, de dinheiro, de riqueza, de fama, de qualquer coisa boa que você imagine, que você sonha para a sua vida, de saúde. Às vezes você está enfermo agora e pensando, cara, se eu tivesse são. O perdão se aplica a isso também. Porque o perdão não se aplica à minha condição, mas sim à minha natureza. O perdão se aplica àquilo que você é, não como você está. Ok? Amém. Vamos ler. O profeta diz assim, Jeremias 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Presta atenção. Casa de Israel e casa de Judá, reino do sul e reino do norte. Isso fala da completude do povo de Israel e fala de uma descendência. Nós somos descendentes espirituais de Jesus Cristo por intermédio da cruz do Calvário. Ele diz que nós fomos enxertados na videira e que pela fé nós somos filhos de Abraão. E a família de Judá, a casa de Judá, de onde Jesus veio, é que recebeu essa profecia de aliança. Versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Ele já está separando o tipo de aliança. No dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os havia desposado, diz o Senhor. Ele disse assim, eu me separei deles, porque eles pecaram contra mim, e eles desfizeram a aliança comigo. E eu não estou fazendo uma nova aliança como aquela que eu fiz para tirar o povo de Israel do Egito, ou seja, não é aquela aliança de libertação do Egito, é um outro tipo de aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Presta muita atenção. Ele está dizendo exatamente da aliança que eu e você vivemos hoje. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração escreverei as minhas leis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Até esse momento o povo tinha uma referência. As leis estão escritas em tábuas, guardadas numa arca de aliança, e nós adoramos um Deus que desce num lugar, ou habita num lugar, que faz-se presente no lugar dos céus para a terra. O fogo desce, e Deus se faz presente ali por causa de símbolos de uma aliança, de ícones de uma aliança, coisas que o Senhor pediu que Abraão fizesse, depois que Moisés fizesse, e principalmente o que ele está falando é aquilo que Moisés fez, para que uma simbologia fosse feita na terra, e o Senhor pudesse descer a terra e se relacionar com poucos homens a respeito de muita gente. Aqui não. Aqui ele está dizendo assim, eu vou imprimir na mente deles a minha lei, e eu vou imprimir no coração, e vou escrever no coração deles as minhas leis. E eu, por causa disso, eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Olha o que ele escreveu depois. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Por que eles me conhecerão? Esse versículo 34 é muito importante para mim, para você, para hoje. Me conhecerão por quê? Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Conhecer o Senhor é conhecer o seu perdão. Se você ainda não conheceu o perdão de Deus, você ainda não conheceu o seu Senhor. Porque estabelecer um relacionamento com Jesus precisa estar baseado, a primeira base, não vou falar nem o degrau, a base para você estar de pé no relacionamento com Jesus, é você conhecer o perdão de Deus. Quando o Senhor explica isso aqui, você não vai precisar mais falar, Pedro, conheça Deus,
Por quê? Porque Pedro já teve a experiência do perdão de Deus na vida dele, a experiência verdadeira. Por que eu estou pregando isso hoje, irmãos? Porque muitos cristãos, muitos, vivem com o peso do pecado nas suas costas, carregando grandes pesos de pecado nas suas costas, e não entendem o porquê. E eu respondo hoje: porque você ainda não conheceu o perdão de Deus. Porque quando você conhece o perdão de Deus, o peso do pecado sai dos seus ombros. E aí uma pessoa vai apresentar Jesus para você. Quero te apresentar Jesus, Isabela. Você fala assim: ei, aquele que me perdoou? É, eu já conheço ele. Eu já conheço ele. Eu já fui até ele. Ele já me aliviou o meu peso. Eu estava cansado e sobrecarregado, e ele me aliviou os pecados. Ele carregou sobre si o meu jugo. Quando ele carregou aquela cruz ali para o Calvário, ele levou sobre si todo o peso do meu pecado. Quando eu conhecia ele de verdade, o peso do pecado que eu carregava não me pesa mais. Eu queria que você entendesse isso hoje. A pessoa fala assim: ele tirou seus pecados, Isabela? Você não sente mais nenhum peso? Então me apresenta esse Jesus aí, porque esse aí eu não conhecia. Porque muita gente apresenta um Jesus que nos pesa. Muita gente apresenta um Jesus, irmãos, pesado, que cansa e sobrecarrega, porque a religião faz isso. A religião não tira, ela põe. A religião devia tirar, mas ela põe. A religião devia quebrar jugo, mas ela estabelece jugo. Olha só Jesus caminhando. Jesus encontra o cego, e ele tira a capa do cego ou põe a capa no cego? Tira, que ela representava um peso na vida dele. O cara estava no tanque de Betesda, deitado em cima da maca dele lá, era uma esteira. Ele fala para o cara: sai arrastando com a sua esteira, ou ele fala: pega essa esteira embaixo do braço e sai andando com ela. O que ele fala? Governa sobre aquilo que te pesa. Ele fala: pega esse troço e sai andando, porque agora você conheceu o perdão de pecados. Agora você está conhecendo o perdão de pecados. Quando o Senhor usa Jeremias para dizer, porque eu nunca entendi esse texto da maneira correta, irmãos. Eu falava assim: como assim um não vai ensinar o outro? Um não vai dizer conheço o Senhor, nós vamos ter que parar de evangelizar então? Não, é porque quando você conhece, ninguém te apresenta mais. Já viu aquelas pessoas que toda hora estão levantando a mão para aceitar Jesus de novo na igreja? Quem conheceu já alguém assim? Eu conheci, tinha um cara, cadê ele? Estava aqui na frente hoje. Irmão, pensa num caboclo. Cadê o Daldo? Não, gente, primeiro que ele pesava uns 22 quilos com 22 anos. Era 4 patinhos na lagoa. Ele tinha 22 anos, pesava 22 quilos. Era o Daldo de lado, acabou o Daldo. Irmãos, esse homem era assim, ó, sem brincadeira. Eu peguei ele no comecinho da conversão dele. Era assim, ó: irmãos, eu queria pregar hoje. Eu falei assim: eu aceito. Jogava no chão. Aí a pregação era sobre, sei lá, qualquer assunto, irmão. Esse homem se quebrantava de um jeito. Todo culto ele vinha para frente. Todo culto ele vinha para frente. Ele falou: Daldo, você é doido, bicho? Eu falei assim: eu não aguento. O altar me atrai. Isso é um pouco diferente de você não entender quem é Jesus. Porque tem gente que está todo tempo aos pés de Jesus porque entendeu quem Ele é. Mas tem gente que nunca compreendeu o que é que Jesus retira antes de colocar em você. Então, as pessoas iam conhecendo Jesus ao caminho, e Ele ia tirando pesos para poder colocar as pessoas no lugar. Ele colocava as pessoas no caminho de volta, mas sem o peso que elas carregavam. Por quê? Porque Ele redimia, e Ele redime. E a gente às vezes não sabe nem o que é remissão de pecados. A gente escuta o pastor falar:
A gente aceita o pastor falar, a pastora falar, o pregador falar, porque é assim que acontece na igreja, principalmente a igreja brasileira. Por isso que a igreja brasileira, pode perceber, irmãos, a igreja brasileira nesse ano e o ano passado foi massa de manobra política. Por quê? Porque uma coisa que o Daldo é bereano. Falou, ele vai para a Bíblia. Deixa eu ver se o pastor falou isso aí mesmo. É mesmo, está escrito, é mesmo. Não é? E o Daldo sempre falou isso. Cara, as pessoas precisam conferir o que é pregado. Por isso que eu tive coragem e ousadia de ungir ele pastor nessa igreja. Porque é um cara que confere palavra, além de ter o chamado pastoral. Só que as pessoas não conferem palavra. Então talvez se eu perguntar hoje, o que é remissão de pecados? Exatamente para você, talvez você nunca tenha ido nem no dicionário para olhar. E alguém que redime, salva, perdoa, reabilita, resgata, tira do buraco, tira o peso. Quem redime, pega você no colo. Quer fazer remissão com alguém? Maridos, querem fazer remissão com as suas mulheres? Pega aquela louça de domingo, bem cabulosa. Fala assim, amor, vai descansar. Deixa eu lavar para você hoje. Aí você vai ver. Aí tu vai ver. Aí tem umas solteiras aqui falando assim, Senhor, é esse marido que eu quero. É isso que eu estava falando, Jesus. Era disso que eu estava falando. Porque Ele quer imprimir a lei no meu coração. E Ele quer imprimir a lei na minha mente. O que significa isso? Significa que eu preciso ter esse entendimento de Deus no meu espírito e no meu racional. Eu preciso saber expor isso para as pessoas, mas eu preciso ter isso dentro de mim no espiritual, porque senão, irmãos, eu fico sem base. Abra comigo aí em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Lá no Novo Testamento, Filipenses, lá depois de Efésios, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, Colossenses 1, 13. Na minha Bíblia, que é aquela tradicional, vocês já acharam? Diz assim, 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. Ele nos redimiu e nos perdoou os pecados. A base da minha fé e da sua fé está no perdão dos pecados. É por isso que eu não trabalho com merecimento meu, eu não levanto meu nariz não pode ficar em pé para conversar com pessoas que não conhecem o nosso Deus. Meu nariz não pode ficar em pé para discutir religião com outras pessoas que conhecem a Deus. Meu nariz não pode estar em pé, porque eu não fiz nada para ter o que eu tenho com Deus. Ele me escolheu antes da fundação do mundo e Ele me redimiu. E você pensa que um dia você decidiu por Jesus. Eu achei tão bonito ontem. Mas não estão aqui, né? Nós fomos visitar uns irmãos ontem. E tinha uns parentes deles lá. E a mãe estava falando do filho de 11 anos, né? 11? 12 anos. Que eles estão numa nova igreja. Acho que eles mudaram, né? Não sei se eles mudaram. Eles estão numa nova igreja. E o menino estava deslocado na igreja que eles estavam. E ele começou a ir para uma igreja lá com eles. E começou a se integrar na igreja. E teve um domingo, o pastor pregando. E o menino de 12 anos, sentado ali com a mãe. E o pastor pregando. E ele... Ô mãe, ele está falando comigo. Ela, como? Ele está falando comigo. Se ele chamar lá na frente, eu vou.
Jesus está me chamando. Um menino de 12 anos. E a mãe disse que o pastor acabou de pregar, fez o apelo, o menino foi lá para frente. Falou, ele falou comigo, não é que eu não estou indo na conversa do Senhor. Deus falou comigo enquanto eu pregava. Tudo está baseado no perdão de pecados. Porque quando você se sente perdoado, você se sente amado. Quando você se sente amado, você está protegido. E a Bíblia diz, em Romanos capítulo 5, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, juntamente com o Espírito Santo que nos foi dado. Então, o perdão que veio através de Jesus Cristo, e nossa aceitação de Jesus, para entrar na nossa vida, e sermos transformados por esse perdão que veio sobre nós, veio junto num pacote o Espírito Santo dentro de nós, e a partir desse momento ele nos ensina a ser amados. Então nós aprendemos no dia a dia a sermos amados. Aonde você tem aprendido a ser amado? Muitas vezes nós aprendemos a ser amado pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelos nossos cônjuges, não é isso? E esse amor é muito nobre e é um amor muito bonito. A gente fala para os nossos filhos, né? O tipo de amor que a gente tem é assim. Se tiver um cara com a arma na mão dizendo assim, quem morre? Você, Flávio, ou Levi? Eu falei, com certeza, pode matar. Não tem opção? Não, pode matar. É esse tipo de amor, não é, pai? É assim. A gente pensa assim. Por quê? Porque é um tipo de amor. Mas nós somos humanos. Por neto também. Aí já, escapou 2 vezes, filho. Tá bagaceira. Aí na hora já... Ei, presta atenção. Presta atenção. Seres humanos pensam assim. É só você pensar no seu pai e sua mãe, em alguém que você ama, o que você faria e o que as pessoas fariam por você. Seres humanos, falhos. Falhos. Você fica imaginando o nosso Pai Celestial, o tipo de amor que Ele nos ama e nos ensina através da sua palavra para amarmos. A Bíblia diz que Ele nos libertou, nos tirou do império de trevas, nos transportou para um reino. Que reino? Do Filho do seu amor. Que tipo de reino é esse, irmãos? Ele estava Pai, Filho e Espírito Santo, e eles tomaram uma decisão. Filho, você vai por eles. Então o pai vai e entrega o seu próprio filho. Olha o tipo de amor, reino do Filho do seu amor. Olha o tipo de amor que a Bíblia está dizendo. Não sei se você identificou esse tipo de amor, mas esse tipo de amor que eu estou dizendo. Filho, vai por todos eles. Quando? Na eternidade. Agora você vai descer em um tempo, porque a terra, ela gira em torno de si mesma, em torno do sol, então é contado o tempo. Mas na eternidade não tem tempo. E o Cordeiro de Deus foi sacrificado na eternidade, se entregou na eternidade, na fundação do mundo, antes da fundação do mundo. A Bíblia diz: Filho, vai por eles. E o Filho foi obediente ao Pai, e o Pai nos amou primeiro. Jesus te ama, mas quem te amou primeiro? A Bíblia diz que Deus te amou primeiro, porque enviou o seu próprio Filho. E o Filho, em amor, foi obediente e se entregou por mim e por você. E é por causa desse nível de amor que nós somos transportados das trevas. Seria legal se esse texto fosse: e Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho da luz. Das trevas para a luz. Mas não, foi das trevas para o amor. Olha que interessante. Porque fora do amor, irmãos, é trevas. Não existe amor nas trevas. E esse é o maior engano. No pecado não existe amor. O amor de Deus só existe no reino do seu Filho. Por isso o mundo nos engana, a todos nós. E essa palavra, ela começa em mim. Ela pode chegar até você se você tiver um coração quebrantado. Mas a verdade
do Evangelho é que o amor de Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, que se você se sentir amado e aprender a ser amado, você não vai conseguir transmitir outra coisa para outra pessoa. E até quando você está com raiva, com muita raiva, ou aquela palavra horrível que é ódio, que às vezes a gente derrama o leite e fala que ódio, derramei o leite, né? Mas é uma palavra muito forte para você falar de uma coisa boba. Até nesses momentos que nós estamos irados, com muita raiva, o Espírito Santo nos dá o toquezinho no nosso coração. Ei, bicho, lembra do meu amor, porque eu te perdoei. Sabe aquela pessoa que te magoou? Sabe aquela pessoa que você encontrou hoje, que te magoou muito, que ainda mexe muito com você? Essa pessoa, Jesus morreu por ela. E Deus ama demais. Jesus escolheu ser amado no próximo. E como você foi perdoado, você é obrigado, pela lei do reino do Filho do seu amor, a liberar perdão para redenção e remissão de pecados. Isso é muito sério. Porque quando você entende esse amor perdoador, então você trata esse amor de forma diferente. E essa palavra aqui, eu pedi para o Espírito Santo, para ela não ser nenhuma vírgula acusatória para ninguém, para que ela fosse apenas espiritual. Abra comigo aí em João 3:17. João 3:17. Todo mundo gosta muito de João 3,16, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então tudo aquilo que te acusa na religião não vem do reino do Filho do seu amor. Caramba, pastor Flávio, isso aí é sério que você está falando, hein? Mas eu me sinto acusado, o problema é seu. O problema é seu. E eu não estou pregando hipergraça aqui. Existem verdades a respeito da nossa vida, a respeito de pecados, e pecados são feitos para serem perdoados, não para serem acusados. No céu é assim. Pecado não é feito para ser acusado. Lá nas trevas, pecado é feito para ser acusado. Ok? Primeira regra do inferno. Você chegou no inferno lá. Quem chegou? Não, um mosquito aqui. Chegou no inferno lá, tem lá a regrinha. Primeira regra, pecados, acusação. Porque o líder aqui é o diabo, o nome dele é acusador. A gente aprende que pecado é feito para a gente acusar as pessoas. Ok, pessoal? Pessoal, beleza, pode deixar. Encontrou alguém em pecado, acusa. É isso, beleza. Regra do céu. Pecado. O que a gente faz? Apresenta um amor. Confronta pecado com amor. Porque trevas não se confronta com luz. Trevas se confronta com amor. Você está em pecado? Deixa eu te apresentar o amor de Deus. Eu estou me sentindo em pecado, então deixa eu te apresentar o amor de Deus. Um dia um garoto foi lá em casa e confessou muito pecado para mim, muitas coisas que ele estava vivendo. Terminou a conversa, ele falou assim: ainda não me sinto perdoado. Eu falei: imagine que a sua mãe está na porta da papuda e você está preso lá, e você roubou um banco, matou uma pessoa, roubou um carro, fez mais umas 3 coisas, tem 200 anos lá para ficar preso. Imagina. Sim, sua mãe está na frente da papuda. Ok, eu encontro com ela e pergunto: tudo bom com a senhora? Quanto tempo? Tudo bem. A senhora vai visitar quem aí?
Sua mãe vai responder o quê? Ela não vai responder o ladrão? O bandido, o assaltante, o assassino? Por quê? Oi? Porque antes de você fazer alguma coisa, você é alguma coisa para ela. Porque o amor dela não deixa te olhar como alguém que faz alguma coisa, mas como alguém que é alguma coisa. Antes de você fazer o que você está fazendo, você é filho de Deus. E Deus te trata como filho. E filho precisa ser corrigido. Mas ele é corrigido com amor. Toda correção verdadeira, ela é feita com amor. E o Senhor nos corrige. E às vezes duramente. Muitas vezes duramente. Mas nunca nós podemos acusar que o Senhor fez isso sem amor. Por quê? Porque Ele quer nos tirar das trevas, no lugar de pecado, e nos levar no lugar de amor. Nós temos que entender o perdão. Porque se nós não entendemos o perdão, nós não saímos das trevas. Se nós não entendermos perdão, nós não vamos sair das trevas. Todo mundo está me entendendo? Ok. Abra comigo aí em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Eu estou apresentando para vocês textos que corroboram para que você entenda a respeito da tônica do Evangelho, que é o perdão de pecados, é que nos faz reconhecer quem somos e quem Deus é, e nos faz mudar de vida. É por isso que a base da nossa fé é o perdão de pecados. Então eu saio pecando à vontade porque você é perdoado? Você não conhece o amor de Deus então. Porque um pai sabe corrigir um filho que ama. E a Bíblia diz que o pai açoita o filho que ama. Porque ele não quer que o filho o envergonhe na frente da sua casa, diante dos seus visitantes ou dos seus inimigos. Se precisar, ele vai açoitar. Açoitar significa bater para doer. E isso faz parte do reino do filho do seu amor. Muita gente apanha muito dessa vida, porque entendendo o amor de Deus, não quis mudar de direção. Ok? Está entendido? Para vocês não acharem que eu estou pregando mamão com açúcar aqui. Mateus capítulo 5, versículo 17. Eu falei Mateus? Falei Lucas? É Lucas mesmo, gente. Vocês estão tudo doidos. 5,17. Gente do céu. Eu abri em Mateus. Nem tem Lucas 5 aqui na minha Bíblia. Tem, achei já. Graças a Deus tem. Se liga. Lucas 5, 17 a 26. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiram no telhado, desceram no leito por ele entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: vendo o que, irmãos? A fé. Disse ao paralítico: homem, estão perdoados os seus pecados. Os escribas e os fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem é esse que pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhe: que arrazoais aí? O que vocês estão pensando no coração de vocês? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os seus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, tomando o leito
em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus, possuídos de temor, e diziam: hoje vimos prodígios. Presta atenção. Jesus faz uma comparação bem clássica aqui. É mais fácil eu operar um milagre ou perdoar um pecado? O que é mais fácil? Para nós, vivendo embaixo da graça, entendendo a cruz do Calvário, é muito mais fácil perdoar pecados. Porque eu e você somos ordenados a perdoarmos uns aos outros, senão o Pai não vai nos perdoar. Sim ou não? Perdoai os vossos pecados uns aos outros, né? Para receber perdão do Pai, para ser perdoado pelo Pai, eu sou obrigado a perdoar o meu irmão. Então, para nós, perdão de pecados é uma coisa extremamente comum hoje em dia. Mas você sabe o que significa para a religião judaica daquele tempo um homem declarar: eu, ser humano de carne e osso, perdoo os seus pecados? Sabe o que significa isso, irmãos? Isso é uma aberração, uma blasfêmia. Era nojento para eles. Era caso de polícia, era para mandar matar. Estava blasfemando contra Deus, estava dizendo que Deus não tinha poder e ele que tinha. Mas ele sabia de onde ele tinha vindo e quem tinha mandado ele fazer o serviço. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Ele disse: para vocês é mais fácil perdoar pecados? Ou... Porque eles desceram o paralítico, ele falou assim, quando desceu o paralítico, ele ia dizer: já desce andando, garoto. O paralítico já pulava andando e já saía no sapatinho de fogo. Mas não. A hora que ele desceu, ele disse: cara, tua fé te salvou. Você creu no perdão. Sabe o que fez esse homem andar? A fé no perdão. Porque antes ele disse: estão perdoados os seus pecados. Depois ele disse: levanta e anda. Presta atenção no texto. Quando ele falou: tua fé te salvou, estão perdoados os teus pecados, os escribas, os caras da religião falaram: perdoar pecado aqui não, irmão. É só Deus que pode perdoar pecados, você não. Ele falou: então tudo bem, está curado, sai andando. Ah, não posso perdoar pecado não? Ah não, então sai andando. Você prefere um milagre então? Só que ele tinha acabado de ser curado por causa da fé e do pecado perdoado. Abra comigo em João capítulo 7. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo que Deus tem para você perdão de pecados antes de qualquer coisa. Se você reconhecer e quiser, aqui no culto, fora do culto, em qualquer horário da sua vida, em qualquer momento da sua vida, eu preferia que você reconhecesse agora. Mas de qualquer forma, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, se você reconhecer que você está em pecado, que você pratica algum pecado, praticou algum pecado, está vivendo em pecado, qualquer coisa relacionada a pecado, que aflige a sua alma, seu coração está aflito, a sua mente, porque a Bíblia diz que Ele escreveu na nossa mente e no nosso coração, e Ele não fez isso à toa. Ele só fez isso para que eu não ensinasse para você se você está em pecado ou não. Eu não estou ensinando para você o que é pecado e o que não é pecado hoje aqui, senão seria uma palavra acusatória. A Bíblia diz que eu não preciso mais ensinar você o que é pecado e o que não é pecado. Por quê? Porque Ele já escreveu na sua mente, escreveu no seu coração. O Espírito, o seu Espírito, Ele leva para a sua mente toda a revelação a respeito do pecado. Então você pode estar andando num caminho e ninguém sabe de nada, ou todo mundo sabe de tudo, não me importa. Até você mesmo se engana. E todos nós nos enganamos em alguma coisa, em algum momento. Ninguém precisa te ensinar. Ele diz que colocou na minha mente e no meu coração essa revelação. Eu vou escrever, não mais em tábuas de pedra,
Eu vou escrever no coração deles, na mente, para eles não errarem mais. Eles não errarão mais. Eu vou voltar para o texto em Jeremias. É isso que o Senhor sonhou para mim e para você. E é isso que nós vamos viver em plenitude. João capítulo 7, versículo 48. Será que eu estou certo? Ah, não. Peraí. Cadê, gente? Tá aqui pertinho. Eu errei aqui, irmão, mas tá pertinho aqui. Aqui, não, perdão, irmão, perdão. É outro texto. João capítulo 8. João capítulo 8. Versículo 10. Vocês conhecem bem a história da mulher pecadora, aquele que não tiver pecado atira a primeira pedra, certo? Todos conhecem? Então ficou só Jesus e a mulher naquele local onde estavam. E no versículo 10 do capítulo 8, erguendo-se Jesus e não vendo mais ninguém além da mulher, perguntou para a mulher, olha que interessante esse texto, perguntou para a mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Porque Jesus não estava ali como um acusador, né? Diabo, acusador. Aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Olha que pergunta mais diretiva que ele fez para uma mulher pecadora. Ela já tinha pedido perdão para alguém, irmãos? Não. Eles arrastaram ela pelo cabelo, chutando ela. Ela é uma prostituta, provavelmente todos eles já tinham deitado com ela, tido uma experiência com ela, porque nenhum ficou ali. Todos de alguma forma tinham um pecado que eles não podiam revelar ali para as pessoas verem, e foram embora. Só ficou naquela sala que não tinha nenhum pecado e quem estava lotado de pecado, que era a mulher, ok? E ele diz: alguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Eles acusaram? Acusaram. Eis aqui uma mulher pega em adultério, o que a gente faz com ela, ô mestre? Acusaram ela. Mas alguém condenou? Ele perguntou para ela: alguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Então ele disse: nem eu também pouco te condeno. Vai e não peques mais. Por que eles acusaram e não condenaram? Mas a gente é pecador, a gente acusa um monte de gente. A gente condena. Gente, pega aí essa eleição. Coitado do Lula e coitado do Bolsonaro, foi condenado de tudo nessa vida. Até do que não fizeram. É ou não é, gente? Você é um pecador e você condena um monte de gente. Você crucifica, bota na cruz, prega e fala assim: e não desce não. Fique aí. Ou eu estou exagerando? Não, entra no ônibus, irmão. Entra no metrô. Escuta uma discussão de alguém com alguém. Não vai muito longe, não. Vai para dentro de casa. Pega a discussão dentro de casa. Ih, dentro de casa a gente condena feio. A gente se conhece. A condenação, não tem nem acusação já, é só condenação. Já bate o martelo. Já sei porque que você falou isso. Bem, condenado. Por que eles não condenaram? Gente, se Jesus nem olhou para eles. Jesus estava escrevendo no chão. Não dá para escrever no chão em pé. Então ele devia estar ajoelhado, agachado, sentado. A Bíblia diz que ele estava abaixado, então certamente ele não estava sentado. Estava ali sentado, escrevendo no chão. Agachado, sentado, agachado, escrevendo no chão. Chegam os acusadores com a mulher. Enquanto eles falam, ele nem olha para ela, nem olha para eles. Ele ergue o olhar para eles, se levanta e diz assim:
Quem de vocês não tem pecado? Pode acusar, pode condenar ela. Condenar significava apedrejar ela. Não era, você está condenada? Não, pega uma pedra e mata. E quando nós condenamos alguém, nós matamos essa pessoa. Porque nós damos uma sentença, né? Todo mundo sabia que tinha pecado. Mas quem estava ali não tinha coração disponível para o perdão de Deus. Porque todas as vezes que o Senhor Jesus nos apresenta o perdão de Deus, nós somos confrontados. Não vai achando que Ele te apresenta o perdão dele e você não é confrontado no seu coração. É só você ver alguém que te perdoa. Todas as vezes que alguém te perdoa por um mal que você fez para essa pessoa, você é confrontado no seu coração. Você sofre mais do que a pessoa na hora do perdão. Ah, não, você nunca foi ofendido para... Não, presta atenção. O tanto que quando a gente é perdoado, tem uma alegria muito grande, não tem? Quando alguém te perdoa, eu quero te pedir perdão, eu quero dizer que eu te perdoo. Não tem um alívio? Mas neste momento, exatamente neste momento, nós somos muito confrontados. Porque é colocado na mesa o meu erro diante de você. Toda vez que você perdoa alguém, você está dizendo, eu sei o que você fez, Duda. Porque a Duda está na minha frente aqui, olhando, prestando atenção na palavra, eu tenho que falar com ela. Tá, vou falar com o Pedro agora. Eu sei o que você fez, Pedro, mas eu te perdoo. Nesse momento que eu fiz uma liberação do perdão para você, eu abri, em primeiro lugar, um espaço entre nós dois, de relacionamento, de amor. Tipo assim, ó, cara, eu te amo para te perdoar. Pronto, eu abri a porta para te perdoar. Só que eu sei o que você fez. Ok? Se você não quiser se apresentar como pecador, então você se fecha. Acontece com muita gente. Muita gente não tem esse confronto. Foge do confronto. Com Deus. Por quê? Porque você encarar o seu próprio pecado e o perdão de Deus é muito mais difícil do que encarar a acusação. Porque a acusação mantém você no lugar onde você estava. Mas o pecado faz com que você tenha que mudar a sua direção. O perdão faz com que você tenha que mudar a sua direção. Então muita gente convive muito bem com a acusação, mas não consegue conviver com o perdão. Porque se eu liberar o perdão para você, eu vou olhar nos seus olhos liberando perdão e vou esperar de você uma mudança de atitude. Está entendendo ou não? Isso não é grave? Porque foi grave para ela. Porque Jesus apenas não a condenou, mas Ele disse, vai e não. Por quê? Porque eu estou exigindo de você, mulher, que você mude a sua atitude. Já que a sua vida foi aberta diante de tantos homens, eles não conseguiram te acusar. Eles não conseguiram te acusar. Eles não puderam te acusar. Eles não aceitaram esse confronto. Eles não aceitaram o confronto. Porque se eles aceitassem, Jesus ia ter que jogar uma pedrona neles. Abra comigo aí, Mateus, capítulo 11, versículo 25. E é o último texto que eu vou ler hoje. Não é o último não, tem mais um ainda. Mateus 11, 25. Irmãos, vocês estão compreendendo até aqui? Mateus 11, 25. Porque aquele tempo exclamou Jesus, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi
do teu agrado. Tudo me foi entregue por intermédio do meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Você, olha só, irmãos, o Pai envia o Filho. O Filho apresenta o Pai para quem Ele quiser revelar. O Filho só apresenta o Pai dele para você, se Ele quiser. Então, ele continua, porque não para esse texto. Vinde a mim. Para quem que Ele quer apresentar? Para quem Jesus quer apresentar o Pai? 27. Tudo me foi entregue por intermédio do meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Quer dizer, quem me conhece mesmo é meu Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, de verdade, quem me conhece é meu Pai. Mas se você quiser conhecer o meu Pai, sou eu que tenho que te revelar. Você vai ter que passar por mim, Jesus fala. E quem é essa pessoa que eu quero revelar ao Pai? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual é o convite? Vinde a mim. Qual é a condição? Tomai sobre vós o meu jugo. Nós aprendemos domingo passado. Escute. Tem um grupo de pessoas que o Filho quer apresentar ao Pai. Os cansados e os sobrecarregados. Os cansados e os sobrecarregados. O Filho quer te apresentar ao Pai. E Ele vai te dar descanso para a alma. Amém? E agora, para terminar, só para você entender como Jesus trabalha com esse tema. Lucas 24. Eu fiz questão de começar tudo isso no Velho Testamento para espelhar o que Jesus trabalhou da nova aliança. Jeremias falando a respeito de um noivo, Jeremias falando a respeito que estava desposado e que, portanto, eles anularam minha aliança e eu os desposei, ou seja, eu separei deles. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, Jeremias 31, 33. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, no seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém ensinará mais ao próximo, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados não me lembrarei mais. Lucas 24, 44. Depois que Jesus encontra os discípulos a caminho de Emaús, vocês conhecem bem essa história, 2 discípulos voltando de Jerusalém, aquela confusão toda em Jerusalém, eles estavam perdidos, fugindo da confusão, não querendo ser presos. Jesus encontra eles e fala assim, volta para Jerusalém. Eles viram Jesus, voltaram para Jerusalém, informaram os apóstolos e as mulheres que estavam ali, as seguidoras de Jesus, que ele tinha ressuscitado, que era para esperar, que ele tinha ressuscitado. Enquanto eles estavam ali falando que tinham visto Jesus, no versículo 36, diz assim, de Lucas 24, falavam ainda essas coisas, quando Jesus lhes apareceu no meio deles e disse, Pai seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados,
Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhe disse, no versículo 44, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras, e lhes disse, ele lhes abriu o entendimento. Não é que lhes abriu o entendimento, ele lhes abriu o entendimento na mente, para entenderem as escrituras. Lembra que Deus falou que ia imprimir na mente, no coração? Lembra? Nesse momento, Jesus abre a mente deles e dá entendimento para eles entenderem as escrituras. E lhes disse, assim está escrito, o Cristo deveria padecer, ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento e remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, estou fechando essa palavra só explicando para vocês. Deus disse lá em Jeremias que ia imprimir na mente e no coração, no espírito. Jesus chega no seu último momento com seus discípulos, encontra com eles ressuscitado e diz para eles assim, ó, eu vou abrir a mente de vocês. Abriu a mente. Agora entendo as escrituras. Falou as escrituras dizendo, fiquem aqui, porque eu quero agora encher o coração de vocês com o meu espírito. Vocês vão ser revestidos de poder. Foi nessa hora, logo depois disso, eles foram ministrados e foram cheios do Espírito Santo. Eles aguardaram o batismo com o Espírito Santo. Nessa hora, a palavra de Jeremias começou a se cumprir. Mentes com a inscrição do Espírito, Espírito cheio do Espírito Santo sendo ministrado. A partir desse momento, eu e você podemos ter a compreensão do perdão de pecados, da justiça e do juízo de Deus, da vida com o Espírito Santo, baseada no perdão dos pecados. Para que serve essa palavra hoje? Essa palavra pode ser muito apelativa, encher aqui de gente pedindo perdão dos pecados, que também é muito funcional, é muito bom. Mas essa palavra pode servir muito bem para você pensar sobre a sua vida e falar assim, cara, o que eu vou fazer agora que eu tenho esse entendimento? Porque quando João Batista pregava, ele acabava de pregar, as pessoas perguntavam, tá, você pregou isso aí, o que eu faço agora? E é isso que o Evangelho precisa fazer comigo, com você. Você acabar de escutar uma palavra e falar assim, e agora, o que é que eu vou fazer com isso? Porque agora eu estou sabendo. E agora eu preciso muito caminhar no reino do Filho do seu amor. Levante o seu lugar, nós vamos orar. Antes de nós ceiarmos, nós vamos orar. E essa foi a palavra de hoje. Para mais mensagens como essa, nos acompanhe aqui pelo Spotify. Nos vemos em breve.